Fala galera, beleza? Estamos de volta aí hoje com mais um vídeo explicativo, detalhando, falando aí para quem é iniciante do JavaScript. A gente vai abordar aí alguns comandos, alguns detalhes, como você inicia nessa jornada aí de client-side, né? Que é essa linguagem que é voltada aí para a máquina do cliente, é processada aí no navegador. Todo mundo tem se perguntado aí como que eu inicio no universo de programação. Muita gente orienta a iniciar pelo JavaScript. JavaScript é uma linguagem legal, voltada aí para o profissional que gosta de atuar no front, tanto com CSS quanto HTML. E o JavaScript é a base para praticamente todas as bibliotecas que a gente tem hoje, seja ela jQuery ou essas voltadas aí para Vue, TypeScript. Então a base acaba sendo aí essa linguagem que é um JavaScript, também confundida aí com Java, mas não tem nenhuma relação, até porque Java é uma linguagem que roda no servidor. Bom, eu peguei alguns comandos, né, igual eu havia citado, os comandos mais comuns que vocês vão utilizar no dia a dia. Lógico que se vocês curtirem o vídeo, a gente pode estar aí fazendo uma V2 dele aí, explorando mais recursos. Então a ideia é para você que realmente não conhece nada e quer se adentrar nesse mundo, para estar aí dando os primeiros passos aí no universo aí de programação. Bom, aí pegando um pouco de conteúdo para a gente entrar um pouco na historinha, né? O JavaScript é uma linguagem de programação interpretada, estruturada. Então essa questão da linguagem interpretada, a gente fala que é uma linguagem de programação que o código-fonte é executado em um programa de computador, né, chamado interpretador. Então é praticamente o que tem dos navegadores, né? E é uma linguagem de alto nível, que a tipagem dela é fraca, porque a gente consegue declarar uma variável, a gente a princípio não sabe se ela é número, se ela é texto, o que ela é. E multiparadigma, né? Também aí fala um pouco dessa questão de ela ser uma base, né, para outras bibliotecas. Bom, foi inventada na década de 90, muita gente confunde aí que ela surgiu a partir do W3C, né, mas na verdade quem inventou aí foi esse Brendan, que é um cara aí da Netscape, que também era um antigo navegador aí, concorrente do Internet Explorer e tudo mais. E é uma linguagem aí client-side, né, que é uma linguagem que quem executa, né, é a máquina do cliente. Então não onera aí processamento de servidor, ela é toda processada aí no próprio navegador do cliente e realmente fica aí todo o desempenho, né, com base na máquina do cliente. Então se ele tiver aí com uma máquina antiga e rodando alguns comandos de JavaScript mais pesados, é evidente que vai ficar mais lento aí esse processamento. Bom, então, para a gente começar, eu criei uma página HTML. Uma página HTML nada mais é que um arquivo com a extensão .html ou HTML, que ele é estruturado da seguinte forma. A gente tem aí nossa tag HTML, sempre se tratando de programação, a gente tem sempre a abertura de uma tag ou de um comando e tem sucessivamente seu fechamento, para dizer a delimitação desse código. Então a gente tem o HTML, lá embaixo a gente fecha o HTML. A gente tem o head, né, que é como se fosse o nosso cabeçalho aí do HTML, onde a gente vai dizer qual que é o título que vai na página, na aba do navegador. A gente consegue colocar também meta tags, que são utilizados pelos buscadores, né, para dizer informações do site, se abrem dispositivo móvel ou não, restrições e tudo mais. E também a parte de CSS, né, que é onde você formata tudo aí do seu HTML para ficar bem apresentável, e também colorir, pintar campo, colocar borda e tudo mais. Bom, dando sequência aqui, a gente abre aí nosso body, né, que é o nosso corpo do HTML, onde vai ter praticamente todo o conteúdo, né, seja texto, formulários, etc. E já de cara, aquelas mensagens que eram apresentadas na tela, né, são essas aqui.
Então é composto aí pelo nosso HTML, que é o H1, né, que é uma tag de título, um P de parágrafo e um small, que é um conteúdo, é como se fosse um parágrafo mais com a fonte reduzida. E na sequência a gente tem aqui uma div, que a ideia seria representar uma estrutura de formulário, o nosso label, que é o título do nosso input, e o nosso input está dentro de um parágrafo que não foi fechado, e agora está fechado. Beleza. Voltando aqui, a gente sempre mantém atualizado, né, para poder refletir o que a gente está fazendo. Voltando agora no JavaScript, que é o que a gente vai entrar agora. Bom, para você escrever um código em JavaScript, primeiramente você precisa colocar aí uma tag chamada script e não necessariamente informar aqui o type, mas é bom informar porque para reforçar o conteúdo dessa tag script. A gente vai trabalhar aí com text/JavaScript, ou você poderia trabalhar com outros tipos de conteúdo. Tem text barra... Agora aqui não vem a sugestão, mas pode trabalhar com conteúdo de estilo, conteúdo de mídia. Então, essa tag script não necessariamente é exclusiva para JavaScript. Então, pode trabalhar também com outros tipos de conteúdo. Então, a gente reforça aqui a questão do text, né, o type. E daqui para baixo agora, até a finalização dessa tag, é todo o nosso JavaScript, onde a gente vai começar aí a brincar com esse universo aí de linguagem interpretada na máquina do cliente. O primeiro comando aí para iniciante, né, é o nosso famoso alô mundo, né? Então, o document, que representa aí como se fosse o documento, né, a página em si, e o write, eu estou processando um texto aí no meu HTML nessa posição. Então, ele vai sair para baixo aí dos nossos textos. Como eu não tenho nenhuma condição para exibir isso, ele já exibe isso de cara, né? Então ele processa aí no final a nossa palavra alô mundo. Podia escrever qualquer outra coisa aqui, olá, e só basta atualizar a página que ele já reflete na hora. Teste. Vou botar aqui, teste. Certo? Bom, o nosso próximo comandinho, bem comum também utilizado, é o alert, principalmente para validação de formulário, qualquer tipo de alerta que você precisa colocar na tela, nível de pop-up, você usa esse comando. Lembre-se que sempre a gente tem aí o ponto e vírgula como encerramento de um comando. O JavaScript não exige isso, mas se você estiver trabalhando com muitos contextos aí, ele pode se perder e começar a dar os famosos erros de JavaScript e parar de processar tudo para baixo. Então, como a linguagem é sequencial interpretada, se eu passar um comando errado aqui, tudo para baixo dele não vai ser executado. Ali o pop-up, alô mundo. Bom, vou comentar aqui para não ficar atrapalhando a gente. Próximo passo é a questão de captura da informação do formulário. Bom, JavaScript puro, existem algumas formas de você fazer isso. Eu citei aqui duas delas, que é você capturar o input através do ID. Então, se você notar que a gente tem um input, ele é do tipo text, ele também pode variar de todos os tipos. A gente tem um ID e tem um name desse input. GetElementById, eu estou capturando o nosso objeto do aí, que é o nosso input propriamente dito. E eu estou usando ele aqui para cuspir o valor da tag valor aqui, né? Então, após rodar esse comando, eu vou estar cuspindo, né, no caso, no nosso terminal, e quando eu uso o document, eu processo na tela. Quando eu uso o console, eu estou processando na nossa área de developer, né, nossa console do nosso navegador. Então, aqui eu estou processando o valor, né, do nosso input. E se porventura a gente estiver trabalhando com RadioBoot ou qualquer outro campo que eles usam o mesmo name, eu consigo capturar também dessa forma, GetElementsByName. E nesse caso eu tenho um array aqui
Ah lá, estou falando load list de HTML elemento. Então, é uma lista de HTML, de elementos HTML. E como ele é uma lista, ele é um array, eu trato ele como índice. Então, eu acesso aqui o índice 0. No caso, a nossa lista só tem um item, ponto valor, que é o valor do campo. Console info, ele exibe no nosso navegador, vou mostrar para vocês. Quando eu aciono o F12 para acessar a nossa área de DevTool, né, a gente tem aí todos os elementos da página, né, nossa área de console, nosso source, que a gente consegue aqui verificar e colocar breakpoints para a gente debugar nosso JavaScript. A gente vai utilizar a área de console. Apertei F5. Se a gente voltar aqui na área de console, a gente vai perceber que exibiu lá a palavra teste e a palavra teste. Isso é para o primeiro comando, né, getElementsById, esse aqui é o getElementsByName. Bom, dando sequência, nossa sequência de comandos, a gente parte agora para a declaração de variáveis. Em cima eu já declarei duas variáveis, né, utilizando aí a tag var, que ela assume qualquer valor, igual a gente comentou lá que não é fortemente tipado, né. A var ela trabalha no contexto mais global, conforme eu citei aqui em cima, e a gente pode utilizar também outras duas estruturas de variáveis, que é o let, que ele trabalha dentro de um contexto. Então, se eu tiver aí, por exemplo, uma function e declarar aí uma variável dentro da function, eu só vou usar ali dentro. No caso, eu vou usar o let, porque ela se limita só dentro daquele escopo. E no caso de const, é uma variável que não se altera o valor. Então, a gente pode criar, por exemplo, geralmente cria-se para armazenar informações que realmente não alteram, para contador, PF de Ajax, quando a gente for falar, abordar Ajax em um outro vídeo aí, é uma informação que não se altera. Então a gente tem esses duas formas de declarar, e a gente está declarando como texto, mas ela pode assumir também uma string e qualquer outro tipo de informação. Para validar aqui o nosso const, a gente utilizou a estrutura de try-catch, também presente no JavaScript. É o try, dentro das chaves, é o que eu vou fazer, eu vou processar. Se porventura esse conteúdo der erro, ele cai no catch. E nesse caso eu estou cuspindo no meu console aqui qual que foi o erro. Eu estou tentando passar um valor 99 para uma variável do tipo constante, que é uma variável que não pode ser alterada, né? Se eu rodar a minha página, vocês podem notar que a gente vai ter um erro aqui, ó, type error, assign to const variable, né? Não posso associar um valor para essa variável porque ela é uma constante. Bom, deixa eu comentar isso aqui também para não ficar atrapalhando o nosso texto. Comentário de JavaScript, 2 barras. Comentário de blocos grandes, pode-se utilizar barra asterisco, barra asterisco. A gente vai falar um pouco de arrays, né? Arrays também é um negócio bem bacana, bastante utilizado. A gente imagina conteúdos em listas, como se fossem listas, né? Onde tem a posição e o seu valor. Então eu declarei que um array, tá vendo que a gente está usando var, ele assume vários valores. Então nesse array a gente tem aqui, utilizando o colchete, né? Um texto chamado João, separado por vírgula Maria, José, Moisés e Simão. Então sempre o índice começando de 0, 0, 1, 2, 3, 4. Dando sequência ao nosso JavaScript, a gente vai falar um pouco de loop para justamente validar o nosso array. Nossa primeira iteração aqui, bastante comum, utilizada em bastante aplicações, é o for, né? Onde a gente declara aqui uma variável i iniciando de 0, a condição onde o i seja menor que 4, e ele sempre incrementa de 1 em 1. O i++, ele sempre vai somando 1 nessa variável aqui. Então ele vai exibir o índice 0, próxima iteração ele vai valer 1, vai valer 2, vai valer 3, e aí ele acaba com a nossa execução. Então se a gente rodar esse bloco, eu vou ter que colocar para poder misturar aqui um com o outro. Pode ser um info mesmo.
Beleza. Se a gente rodar esse comando, vocês podem notar que a gente vai ter aqui João, Maria, José e Moisés. Aí você vai lá, pô, ficou faltando o Simão, porque nossa condição vai até 3. Se eu colocar menor e igual a 4, agora a gente vai conseguir exibir o Simão, porque ele vai parar quando o i for igual a 4. Ok. Simão. Então a gente tem toda a turminha aqui sendo exibida no nosso console. Bom, voltamos aqui para o código. A próxima iteração é utilizando o comando while. Então a gente define um contador, né, iniciando de 0. Enquanto esse contador for menor que o tamanho do nosso array, né, do nosso array, ele vai exibir aí o array na posição corrente. Então começou de 0, ele é menor que 4. Então ele exibe o array na posição 0 e soma mais 1. É basicamente a mesma coisa que o for aqui, mas de uma outra abordagem, né? Então vamos novamente aqui exibir aqui o separador, né, de conteúdo. Ok, tá parando toda hora que tem um break, eu vou explicar depois o nosso break. Então a gente tem lá João, Maria, José, Moisés e Simão, beleza? Voltando aqui agora para o nosso código, e nossa outra interação usando o while também é uma abordagem diferente. A gente começa aí com o do e faz a mesma coisa e soma mais 1 e o while a nossa condição, né? Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que no while, se essa condição não atender, o conteúdo não é exibido. No do, ele vai processar a primeira informação, depois que ele vai ver a condição. Então, assim, provavelmente, se essa condição não atender, essa informação vai ser processada. Essa é a diferença. Bom, falando um pouco de debugar, né, nosso código, a gente pode colocar via nosso HTML, nosso JavaScript, a palavra debugger, que se a gente rodar aí a página com o F12 aberto, ele vai parar, igual está aqui, né, parando. A gente consegue, utilizando o F10, para ir pulando de linha em linha e conseguindo ver em tempo de execução o que está acontecendo, entendeu? Eu não quero utilizar o debugger. Então eu venho aqui, eu comento o debugger e aí eu posso fazer o seguinte, lá na própria página eu posso colocar um break direto aqui no nossa área aqui de source. Quando eu der o F5 na página para poder atualizar, ele já vai cair na minha primeira execução aqui do JavaScript. E aí com F10 eu consigo ir avançando e já vendo o valor das variáveis. Olha que legal. Eu consigo ir vendo tudo em tempo de execução o que está acontecendo, a idade. Isso ajuda bastante a você identificar erros no seu site e saber que ponto que está dando problema. Geralmente dá problema em formatação de moeda, né? Olha lá, cada iteração ele está passando e está exibindo o for each, né? E com isso a gente consegue debugar aí nosso JavaScript. Bom, avançando mais um pouco aqui no nosso vídeo, ele já se aproxima dos 20 minutos, a ideia é não avançar muito para ficar cansativo, a gente pode quebrar em outros aí se vocês colocarem no comentário lá que está curtindo. Peço que vocês considerem também os barulhos aleatórios que estão acontecendo no fundo, seja de passarinho no veículo, e a gravação está acontecendo durante o dia. Comandos também bastante utilizados no JavaScript são duas funções, que é o setInterval, que é como se a gente fala, um loop infinito, né? E o setTimeout, que ele executa após o tempo pré-definido. Então a sintaxe dos dois são bem parecidas. A gente tem aqui o setInterval, a gente está falando que é um bloco de função, né? Que a gente vai processar mais de uma coisa aqui dentro. Nesse caso eu estou alterando o fundo da página de forma randômica. Bom, aqui eu achei esse comandinho na internet, ele já me dá aí 6 números de forma randômica para poder alternar a cor do meu background. Utilizando aqui o nosso document, que é o que a gente citou lá em cima, a gente está acessando aí o document.body, que é a nossa área, nosso corpo da página, acessando aí a seção de style, né, que é a parte de estilo do site, e setando o background color, que é a cor de fundo.
A cor, eu posso passar ela, o nome da cor, por exemplo, red, ou as cores que você souber, ou o código hexadecimal, que é seguido na verdade começa, né, o prefixo com o jogo da velha, o sharp, e você passa os 6 números ou letras, né, para poder definir qual é a cor do fundo. Aqui no set timeout, a gente vai colocar aqui um alert após esse tempo. Aqui o tempo está em milissegundos, a gente vai colocar aqui para ser 5 segundos, então ele vai ficar pintando o fundo da página a cada 2 segundos e daqui 5 segundos ele vai exibir após esse tempo, que é um alert na tela. Vamos lá. Pintou de cor, 2 segundos, opa, após esse tempo. Então o set timeout vai exibir só uma vez, agora o set interval vai ficar aí de 2 em 2 segundos, trocando o fundo, a cor de fundo da minha página. Com isso você já vê a infinidade de cores que você pode brincar aí no seu navegador. Então lembrando aqui que set interval é um loop infinito, com 2 segundos, e o set timeout executa apenas uma vez, de acordo com o tempo que você colocou aqui pré-definido. Beleza? Deixa eu comentar aqui para parar de ficar pintando de colorido fundo, confunde a gente. E para a gente finalizar aí nossa aula de JavaScript, né? A gente vai criar uma function. Function é bastante utilizado também. Você cria várias functions no seu projeto, cada uma para fazer uma ação, para fazer uma chamada Ajax, para mudar um comportamento de alguma coisa, de um elemento. A gente criou uma function chamada olá. Ela basicamente exibe no console entrou na função. E eu posso já chamar ela na sequência que é a execução dela, porque é de forma linear, igual eu falei, mas se eu quiser comentar aqui e chamar ela direto no console, eu consigo também. Então, apertando aqui, abrindo o nosso console, eu vou limpar e vou chamar aqui nossa função, olá. Olá. Ponto e vírgula. Está falando que olá não está definido. O que olá não está definido? Só inventar isso aqui para poder facilitar minha vida também. Tirar esse cara aqui. Voltemos. Tirar esse breakpoint. Nossa função está ali embaixo. Nosso olá. 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 Entrou na função. Está aqui. Aqui que não vai ser como não definido. Vamos lá. Beleza. E desse jeito a gente consegue, ou se eu quiser passar um parâmetro aqui, por exemplo, uma variável chamada número, eu posso colocar aqui, concatenar número. Atualiza a página, importante, aqui, vamos lá, opa. Vamos lá, eu passo aqui 1, 2, 3. Aí ele exibiu lá, entrou na função 1, 2, 3, que é uma função com passagem de parâmetros. Lembrando que não é tipado, né? Então o que ele assumir de valor aqui, ele vai concatenar com o texto. Ele entende que isso aqui vai ser processado de forma de texto. E para finalizar aqui, mais um comandinho aí de JavaScript, que é tratando-se de eventos, propriamente dito, né? Essa variável que a gente declarou lá em cima, que a gente está obtendo aí o objeto HTML, né? Que é através do ID nome, na verdade através do ID campo, que é o nosso input, né? Então eu estou fazendo com o que nesse comando? Eu estou dizendo para adicionar um evento de listener, que vai ficar o tempo todo aguardando aí a ação de um clique. Então, quando tiver um clique nesse campo, qual que vai ser a ação esperada? Isso aqui representa uma function, uma palavra function. Eu vou dar um alert escrito, o sucesso do clique. Então, se a gente clicar aqui, ele vai lá, sucesso do clique. Isso é geralmente usado em botão, né? Eu só coloquei no input para vocês verem as possibilidades. Eu posso colocar em texto, em qualquer lugar aqui na tela.
Apertou, ele vai acionar o botão. Geralmente eu vou fazer submit formulário, fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, e é isso. Então, assim, nossa aulinha aí de JavaScript iniciante aí, espero que vocês tenham assimilado aí bastante conteúdo. É muito questão de conhecer mesmo os comandos, os principais comandos, você saber utilizar e as possibilidades disso acontecer. A gente pode brincar de tende ao infinito, igual eu comentei. Pode ter aumentar fonte, diminuir fonte, processar texto. Então, assim, a gente vamos clicar no Dropbox, no Input Type Select, a gente pode incluir em tempo de execução via JavaScript mais um valor dentro desse cara, checkbox, com evento, então possibilidades infinitas, realmente vai da sua imaginação e da sua necessidade da sua página. E é isso, então assim, se vocês curtiram aí esse conteúdo, quer conteúdos semelhantes, coloca na descrição lá para a gente estar buscando mais conteúdos voltados para JavaScript. A ideia é ter uma mesclagem de conteúdos no canal, justamente para a gente ir filtrando o público, né, que realmente está interessado e se inscreve e curte o nosso material. Beleza? Lembrando que a gente tem a seção também de Code Chat, você também consegue ouvir aí no Spotify. Se está curtindo, dá aquele like esperto. Se quer acompanhar e os próximos conteúdos, geralmente semanalmente, só se inscrever. E obrigado. Valeu!